Graça e paz, amém, irmãos? Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Nós vamos começar hoje orando, amém? E nós vamos estar orando por irmãos especificamente. Nós vamos estar orando como igreja pela vida do Toninho, pela vida da sua esposa, a Flávia, que estão com Covid. Vamos estar orando pelo Acácio de Anápolis, que é o sobrinho do irmão Zico. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta reunião como povo de Deus. Nós colocamos diante de ti, Pai, os nossos irmãos, a vida da Flávia, do Toninho, do Acácio, Senhor. Nós pedimos a tua graça sobre eles, que o Senhor os envolva, Pai, não somente a eles, mas a cada um dos seus familiares, Senhor, que estão fragilizados e aflitos neste momento. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente no tempo da angústia. E nós clamamos a ti, Senhor, que o Senhor se faça distinto no meio desta tribulação, que eles sejam consolados pela tua presença, pelo teu propósito, pela tua graça, pelo teu mover, pelo teu amor. Senhor, nós somos o teu povo, nós pertencemos a ti. Glorifica o teu nome no meio do teu povo. Nós te clamamos, Senhor, que mesmo nessa situação de enfermidade, Pai, a tua graça seja manifesta, o teu vigor seja conhecido, Pai, no meio dos irmãos. É isso que eu te clamo, é isso que eu te suplico, que o Senhor sustente o teu testemunho no nosso meio, Pai. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro Epístola aos Gálatas, capítulo 2. Epístola aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Amém? Vamos novamente fechar os nossos olhos e ter mais um momento de oração. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu falar. Senhor, nós temos vivido momentos tão difíceis como a terra nunca passou antes. Senhor, nós clamamos a ti, que possamos receber de ti o entendimento, a direção, a clareza, Senhor, o discernimento de como nos estamos nos portando nos últimos dias. Senhor, prepara-nos para a tua vinda. Senhor, ajuda-nos a olhar tudo o que acontece ao nosso redor e a reconhecermos o Senhor, Pai, a tua vontade. Leva-nos para ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa se revelar a nós e que a nossa vida seja transformada de tal forma que, de fato, o Senhor possa edificar para ti uma noiva adornada e ataviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
Talvez eu queira iniciar mesmo falando das circunstâncias nas quais nós estamos vivendo. E eu creio que os irmãos devem estar aí durante a semana meditando nos textos recomendados, na Epístola aos Gálatas, e buscando muito falar de Deus para os nossos dias. Amém? O nosso objetivo não é adquirir conhecimento pelo conhecimento, o nosso objetivo é conhecer o Senhor. Amém? E nosso anseio é que o Senhor possa falar conosco dentro dos dias que nós vivemos. E nós somos a última geração. Nós precisamos entender que o Senhor está nos falando para esse tempo específico que vivemos. Amém? Vamos, então, entrar aqui devidamente no livro, no capítulo 2. Nós terminamos a parte biográfica do capítulo 1, e aqui no capítulo 2 é a continuação da parte biográfica, até o versículo, pelo menos ali, até o versículo 16, 19, por aí assim. Amém? Nós vamos ter ainda a continuação, como dito já nas outras ministrações, esse é um dos trechos mais longos da biografia de Paulo. Amém? Então, vamos prosseguir. Então, esse capítulo aqui está falando de 14 anos depois do que ele tratou ali atrás, do encontro dele com o Senhor, ele subiu outra vez a Jerusalém, dessa vez levando Barnabé e Tito. Amém? E aqui no versículo 2, ele nos dá uma clareza sobre o porquê ele subiu para Jerusalém. Ele subiu por obediência a uma revelação. Amém? A revelação, irmãos, ela tem um ato correspondente. E o ato correspondente se chama obediência. Amém? E talvez eu creio que eu vou ficar aqui hoje. Talvez hoje eu peça liberdade aos irmãos de ser um pouco mais temático, porque nós muitas vezes falamos da revelação, a revelação do Senhor, mas me parece que quando a gente acha que alguma coisa já está bem entendida no nosso meio, já está clara, a gente corre muito risco de falar dela superficialmente, de não buscarmos, de fato, compreender e entender o que o Senhor está falando conosco de forma detalhada, amém? Que possa, de fato, nos ajudar na nossa caminhada. Então, nós vamos aprofundar um assunto que já começamos no capítulo 1, que é a revelação, amém? E aqui eu quero, mais uma vez, falar que a revelação é o início da nossa caminhada com Deus, Lá no capítulo 1, aprove a Deus revelar em mim Cristo. Amém? Então, aprove a Deus revelar Cristo nele. A vida cristã começa aí, com uma revelação do Senhor. A coisa mais importante na nossa vida, irmãos, é conhecer Deus. Amém? Isso é a coisa mais importante. É por isso que o apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está pondo revelação como um fundamento sobre o qual nós somos edificados. Sem revelação, não há edificação. Sem revelação, não há conhecimento de Deus. Nós já vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir ali do versículo 9, dizendo de que nós não vamos conhecer a Deus pelos métodos naturais. Nós não vamos conhecer a Deus pela nossa própria mente. Nós podemos raciocinar, pensar, e nunca vamos conhecer a Deus. Está além da nossa capacidade. Deus está além do nosso entendimento, da nossa compreensão, porque Ele é o Criador santo de todas as coisas. Santo significa que ele é separado, ele é distinto de toda a sua criação. E por isso nós, por nós mesmos, nunca vamos
conhecer a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus, como diz 1 Coríntios 2:10, por uma função do Espírito chamada revelação. Ele decide se revelar a nós. Nós só podemos conhecer a Deus por causa disso. Nós só conhecemos a Deus, irmãos, porque ele decidiu escrever sobre ele. Ele decidiu se manifestar e registrar as suas manifestações. Irmãos, nós não lemos a Bíblia para conhecermos princípios. Nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecer a Deus. Princípios vão derivar do conhecimento dele. Mas eu posso me encher de princípios e nunca ver a glória do Senhor. Isso é um grande prejuízo, né? Porque a vida cristã, de fato, tem um início, quando nós vemos ele, quando ele se revela a nós, na sua glória, na sua santidade. E a nossa vida vai ser transformada, a gente vai ter esse antes e esse depois. Mas o que ele vai acrescentar muito claro aqui nesse versículo 2 é que houve uma correspondência a essa revelação. E ele vai ser mais minucioso aqui nesse sentido, de que nós precisamos corresponder, porque a revelação é um começo. E à medida que você corresponde à revelação, isso vai te gerando um amadurecimento espiritual. A gente vai amadurecendo, crescendo no Senhor. A graça de Deus vai trabalhando em nós. Amém? E assim, o Senhor vai se revelando e nós vamos correspondendo em obediência. Obedeceu, o Senhor se revela mais. Nós obedecemos. Isso vai crescendo. É assim, irmãos, né? Lembra que as bases desse livro estão falando sobre Cristo revelado em mim. Cristo vive em mim. São dois estágios diferentes da vida cristã. Mas Cristo vive em mim, irmãos, é o resultado da gente estar, né, correspondendo à revelação. Amém? Vamos entender melhor isso, né? Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Aqui está uma oração de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ele está orando sem cessar por este motivo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê a vós espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Amém? Então, aqui, essa palavra conhecimento é uma palavra, ela é epignosco. Ela significa conhecimento pleno, mas ele não é um conhecimento genérico, não é conhecer por conhecer. Essa palavra, ela tem um sentido muito especial. Primeiro, é conhecer no modo de Deus, como Deus conhece as coisas. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente gosta de dizer assim, é minha natureza, aí uma falha, é um erro. Essa é a sua interpretação. Mas se você buscar o Senhor, aquilo que a gente muitas vezes chama de natureza, falha, erro, se você conhecer da forma de Deus, vai dizer assim, isso não é um erro, isso é pecado. E isso é muito diferente. Nós vivemos numa geração de vítimas. E vítimas, irmãos, não assumem responsabilidade de nada. Vítimas não oram por arrependimento, elas oram por cura interior. Isso é um desvio muito grande, que ao invés de levar o povo de Deus a estar caminhando para o arrependimento e conhecer as coisas como Deus conhece, dar o nome às coisas que Deus dá, nos leva a uma congregação de pessoas imaturas, sem realidade,
sem conhecimento do Senhor, sem revelação, sem sabedoria. Estamos juntos, irmãos? Então, a palavra epignosco é o conhecimento pleno, mas é conhecer do modo de Deus, de forma ética. Quando a gente fala de ética, irmãos, pensando em Deus, a gente tem que ir lá em Gênesis 3, né? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem quis conhecer o que era o bem e o que era mal, não segundo o conhecimento de Deus, segundo o meu conhecimento, né? Comer daquele fruto foi o homem dizendo: Senhor, eu estou cansado do Senhor me dizer o que é bem e o que é mal. Eu agora sou o padrão. Eu agora vou estabelecer o que é bem e o que é mal, segundo eu mesmo. Isso é viver da árvore do conhecimento do bem e do mal. Andar segundo os meus pensamentos, andar segundo os meus sentimentos, andar segundo a minha vontade. Mas conhecer eticamente significa entender o que é o bem e o que é o mal, não segundo o que eu penso, não segundo a minha opinião, não é o meu acho, não é o eu sinto, não é o eu quero, o Senhor falou. Estamos juntos, irmãos? Epignosco fala desse pleno conhecimento do que o Senhor falou. Qual é o padrão dele? O que ele estabeleceu, o que é bem e o que é mal? Estamos juntos? É um conhecimento, irmãos, que ele está dirigido a um objeto específico. Né? Como eu disse, não é o conhecer pelo conhecer, não é aquele negócio, eu tenho um espírito de sabedoria e revelação para falar de qualquer assunto que tiver nessa terra. Não, ele tem um objetivo claro, ele tem um objeto claro e específico. Ele fala de você reconhecer, perceber, de você discernir, né? E aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele está dizendo que eu vou conhecer o quê? Eu vou conhecer ele, né? No conhecimento dele. Assim, eu preciso de espírito de sabedoria e de revelação para eu receber o pleno conhecimento de quem é Deus, quem é ele, o que eu sou nele, o que eu tenho nele. Estamos juntos, irmãos? É conhecer ele está dizendo o objetivo da revelação, da sabedoria, é que você possa conhecer plenamente quem é Deus. Porque conhecê-lo, irmãos, é o que de fato muda e transforma a nossa vida. Não existe mudança, não existe transformação real, permanente, sem conhecer Deus. Tudo que nós vamos enxergar nesse mundo, a forma como vamos nos portar, a forma como vamos nos relacionar, depende de uma coisa, de conhecer Deus. Estamos juntos? E nós vamos para um outro texto, irmãos, porque a gente precisa entender melhor como é que funciona esse ciclo da revelação, do conhecimento de Deus. Amém? Então, mais uma vez dizendo, a gente lê a palavra de Deus, não é para conhecer coisas, não é para ter assunto, não é para dizer, eu sei, é para que eu possa conhecer quem é ele. Eu leio essa palavra para reconhecê-lo, para discerni-lo, para percebê-lo. Estamos juntos? E como é que isso vai acontecer, irmãos? Como é que isso acontece? Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Vamos caminhar lá para Colossenses. Quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 9
a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, né? Aqui ele está dizendo que ouviu, né? Epáfras falando, né? Do amor, né? Sobre os colossenses. Então, ele está dizendo assim, desde que a gente ouviu Epáfras falando de vocês, da fé de vocês, do amor de vocês no Espírito, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, eu aprendi a chamar esse trecho, essa oração de o ciclo do crescimento. Amém? Nós vamos entender hoje como é este ciclo do crescimento. O que é que Paulo está dizendo ali? Que ele subiu a Jerusalém por obediência a uma revelação. Amém? Por que é que Paulo está dizendo que a nossa vida cristã começa com a revelação e a gente precisa corresponder a essa revelação, senão não há crescimento, amadurecimento espiritual. Amém? Então, vamos lá, né? Então, para quê? Né? O objetivo da oração, né? Vamos ver aí a partir do versículo 9, né? Não cessamos de pedir, né? Que sejais cheios do conhecimento. Amém? Então, aqui, novamente, essa é a mesma palavra que é usada lá em Efésios 1:17, conhecimento. Então, assim, eu quero que vocês sejam cheios deste conhecimento, né? Ver as coisas como Deus vê, conhecer como Deus conhece, chamar de bem e mal o que Deus chama de bem e mal, né? Conhecer o quê? Qual que é o objeto específico desse pleno conhecimento? Conhecer a vontade de Deus. Aqui na nossa tradução diz aqui, né? Sejais cheios, né? Eu prefiro a tradução, entendo que ela é mais fiel, porque a ideia assim é que Deus vos encha, que Deus encha vocês, né? A ideia assim, é Deus, só Ele. Né? Por isso precisamos de revelação. Revelação vai fazer isso, vai encher você do conhecimento da vontade de Deus. Cada vez que Deus se revela, cada vez que Deus fala, nós conhecemos a vontade de Deus. É por isso que quando, né, Cristo aparece a Saulo, lá no capítulo 9, a primeira resposta de Saulo, a revelação é: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele reconhece, tu és o Senhor se revelou, e eu preciso corresponder com obediência. Se o Senhor se revelou, o Senhor vai me mostrar a sua vontade, e eu vou obedecer. Estamos juntos? Então, que Deus vos encha de todo conhecimento. Conhecimento de quê? Da sua vontade. Deus quer que a gente conheça o seu supremo propósito, a sua vontade, o seu desejo, né? Quando um rei fala a sua vontade, o governo dele vem. Estamos juntos? Né? É a mesma coisa que dizer, Deus quer que você conheça a vontade dele, para quê? Para que você possa corresponder em
obediência. E como é que nós vamos conhecer essa vontade, né? Então, a revelação nos leva a conhecer a vontade de Deus. O segundo ponto, né, é que nós vamos conhecer essa vontade em toda a sabedoria. Amém? Então, esse é o segundo ponto. Eu conheço a vontade de Deus, mas ela vai ser me dada em toda a sabedoria. Lá em Efésios, capítulo 1, 17, ele também vai dizer, mas ele vai dizer nessa ordem, espírito de sabedoria e de revelação. Nós vamos entender por que ele põe nessa ordem, né? Sabedoria, revelação e conhecimento. Aqui ele já muda a ordem, põe conhecimento, né? Como? Por revelação, porque só Deus vai te encher de conhecimento. Como? Revelando a vontade dele, né? E ele vai revelar isso de que forma? Né? Existe um segundo passo. Basta eu conhecer a vontade de Deus? Não, eu preciso dessa vontade revelada em toda a sabedoria. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria, né? Porque eu já sei assim, bem resumido. Sabedoria, né? Em toda a literatura do Antigo Testamento, significa aplicar o conhecimento da vontade de Deus nas situações da vida. Aplicar o conhecimento da vontade de Deus nas situações da vida. Estamos juntos? Irmãos, não adianta eu falar das profundezas, das verdades mais elevadas, mas isso não ter nenhuma aplicação nas situações da minha vida. Irmãos, esse é um dos nossos maiores problemas nos últimos tempos. A boca está cheia de verdades eternas, lindas, tremendas, que fazem a gente chorar, que nos arrepiam. Mas a nossa realidade está miserável, pobre, cega, nua. Então, quando ele diz aqui, você vai conhecer, Deus vai te encher do conhecimento da vontade dele, mas essa vontade dele tem que ser te dada em toda a sabedoria. Significa, esse conhecimento tem um objetivo, ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Você começa a entender agora porque existe um Paulo antes da revelação e um outro depois da revelação, que ele mudou por dentro, mas essa mudança interior trouxe uma mudança externa, uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento, mudança da mente, renovação da mente. Porque o conhecimento da vontade de Deus foi aplicada nas diversas situações da vida dele. Você está entendendo, irmãos? Porque ele pode virar e dizer assim, eu subi a Jerusalém por uma revelação. Eu não subi a Jerusalém atrás de disputa, eu não subi a Jerusalém porque eu pensei que seria bom, eu não subi a Jerusalém porque eu analisei e cheguei à conclusão. Não, eu subi a Jerusalém porque eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu subi a Jerusalém porque nessa revelação do Senhor eu recebi sabedoria. E ele vai continuar, né? Terceiro ponto, não é só sabedoria, é entendimento, né? Sabedoria, toda sabedoria e entendimento, né? A palavra aqui é sinesis, né? E sinesis, né? Entendimento, fala da capacidade da gente juntar, reunir fatos, informações, de forma tal, irmãos, que a gente reúne isso e pode tirar conclusões. A gente pode perceber como estas coisas se relacionam. Nós associamos. Estamos juntos? Isso é entendimento, a capacidade de juntar as informações e os fatos e chegar a uma conclusão. Pessoas chamam isso também de inteligência. É a capacidade de você enxergar as coisas
entender o lugar de cada uma delas, juntá-las, e em cima disso você dizer, posso tomar a seguinte decisão. É um discernimento. Então, eu recebo sabedoria. Como eu vou aplicar a vontade de Deus nas situações da minha vida. Eu recebo entendimento. Que quando eu conheço a vontade de Deus, irmãos, eu olho para a minha vida, eu olho para as circunstâncias, pelo óculos da palavra de Deus. Né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A gente escuta através de um filtro que é a palavra. Quando a gente vê, né, na nossa linguagem ocidental, a gente fala mais de ver, através de uma lente, que é a palavra de Deus, ou ouvir através desse filtro, que é a palavra de Deus, você vai começar a reunir as informações e as coisas, e você vai começar a tirar conclusões. Eu vou começar a entender por que a minha vida está assim. Eu vou começar a entender como é que eu devo me portar. Eu vou começar a discernir os tempos. Lembra quando Jesus diz lá, vocês olham para os ventos, vocês olham para as nuvens, e vocês são capazes de dizer, vai chover, vocês olham para os campos, vão dizer, chegou o tempo da colheita. Assim, como é que vocês não conseguem ter lucidez espiritual, juntar as coisas e entender os tempos de Deus? Irmãos, preste atenção. Existem muitas pessoas que estão completamente perdidas nesse tempo, dando tiro para tudo quanto é lado, porque eles têm uma percepção natural das coisas. Eles conseguem juntar as informações dos jornais, dos vídeos de YouTube, não sei mais o quê. Eles chegam a conclusões, a análises, mas eles estão completamente alheios ao entendimento de Deus. Perceba aí, o versículo vai terminar, não é simplesmente com o entendimento, é entendimento espiritual. Né? Guarda aí essa palavra, espiritual, porque ela muda tudo, tudo. Essa sabedoria e esse entendimento são espirituais. E em todo o Antigo Testamento, falar que algo é espiritual significa é algo que pertence, é uma questão de posse, é algo que pertence, que provém, que tem a sua origem no Espírito Santo de Deus. É o entendimento do Espírito, é a sabedoria que pertence ao Espírito. Então, quando ele diz, olha, que você conheça a vontade de Deus, como? Em toda a sabedoria e entendimento que pertence ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu, olha, isso me enlouquece, eu espero que enlouqueça a sua vida também, irmão, porque isso, irmãos, é algo extremamente poderoso. Isso é o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 16, que diz assim, ora, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Citando um texto do Antigo Testamento. Mas olha o que ele diz, o que aconteceu na nova dispensação, na nova aliança. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que ele está dizendo. Você vai conhecer plenamente a vontade de Deus, em sabedoria e entendimento, que é do Espírito, porque ele vai dar isso para você. Estamos juntos, irmãos? Porque isso pertence ao Espírito. Né? Se você quiser, abre lá rapidinho, em 1 Coríntios, capítulo 2, porque eu queria ler para você alguns versículos ali. Se você não quiser abrir, não precisa. Eu só quero ler, né? Olha aqui, capítulo 2, versículo 10. Né? Então, falando de novo das coisas que Deus preparou. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus,
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha aqui, irmãos, versículo 12 ainda. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, olha aqui a finalidade do porquê nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está dizendo que você vai conhecer as coisas profundas de Deus, porque o Espírito Santo te foi dado. Você vai conhecer a vontade plena de Deus, porque o Espírito Santo te foi dado. Você vai conhecer a sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo te foi dado. Irmãos, eu não sei se você para pensar nisso. Mas eu penso nas pessoas ao meu redor, eu penso na minha esposa, eu penso nos meus filhos, e eu acho interessante, assim, meu Deus, eu sou casado há mais de 10 anos, e eu não consigo saber o que está na mente da minha esposa. Inclusive, né, irmãos, isso é uma coisa satânica, né? As pessoas, às vezes, vivem de suposições. As pessoas acham que eu já convivi tanto que eu já sei tudo que passa dentro de você. E com isso cometem os maiores erros e passam a se tornar juízes dos outros. Eu tenho 2 filhos e me surpreendo quando eles falam, quando eles se expressam, porque eu percebo, meu Deus, são meus filhos. A vida inteira comigo, mas eu não vou saber jamais tudo que está aqui dentro da mente deles. Os irmãos, olha que precioso. O Senhor te deu a mente de Cristo. Eu posso conhecer os pensamentos de Deus. Que coisa mais tremenda e poderosa. O Espírito Santo te foi dado para isso. Paulo está dizendo aqui, irmãos, essa palavra aqui, de que ele subiu a Jerusalém por uma revelação, está dizendo, eu tenho um relacionamento vivo, contínuo com Deus, baseado no Espírito Santo que me foi dado. Eu tenho visto, ele tem sido revelado a mim. A mente de Cristo tem me sido dada. Eu tenho recebido sabedoria do alto. Eu tenho recebido o entendimento do alto, para que eu possa obedecer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu fazer uma aplicação aqui clara. Me assusta o quanto de pessoas, num tempo de quarentena, ficam tão ociosas. Me assusta o número, não é lá do mundo, não, me assusta os irmãos. Irmãos que gastam tanto tempo com vídeo, com besteira, com baboseira. Irmãos, deixa eu te dizer, larga isso tudo. Sabe que você aproveita o tempo da sua quarentena? Se você está aí com esse tempo livre de quarentena, sabe o que você faz? Pega a palavra de Deus e vai cultivar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vai pedir, me revela Cristo. Eu não quero ver as coisas que estão acontecendo segundo a mente desse mundo porco. Eu não quero ser um articulador de política. Eu não quero ser um articulador de entender as nações, as tendências mundiais. Irmãos, isso vai te levar para onde? Gaste o seu tempo com uma coisa, cultive um relacionamento com Deus que te leve a olhar as coisas segundo a visão de Deus, segundo a mente de Deus. Senhor, nós estamos vivendo um tempo estranho, um tempo opressor, um tempo angustiante, um tempo de morte, um tempo que as pessoas nunca viveram antes. Fala comigo, Senhor. Aonde isso se encaixa no teu propósito? Fala comigo, Senhor. Qual é a minha correspondência de obediência nesse tempo? Me dá entendimento do teu propósito, me dá entendimento dos teus tempos, para que eu possa corresponder a ti, Senhor. Estamos juntos, irmãos. Nós vivemos perdidos, porque nós não cultivamos um relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, o que está sendo exposto aqui com relação aos Gálatas, essa troca tão rápida da graça pela lei, sabe por quê, irmãos?
Porque é mais fácil eu achar uma regra e obedecer ela do que eu seguir uma pessoa, do que eu cultivar devoção, do que eu cultivar relacionamento, do que eu cultivar intimidade com Deus, do que eu buscar uma vida onde eu sei que eu dependo dele para me encher. Irmão, seria tão fácil saber que eu agrado a Deus só porque eu me circuncidei. Pronto, eu sou o melhor cristão da face da terra. O que você fez, irmãos? Nossa, eu me circuncidei, está resolvido, está tudo certo. Irmãos, isso é muito fácil. É por isso que Deus vai dizer lá, né, para Samuel, né, ou melhor, dizendo lá através de Samuel para Saul, né, que Deus não quer sacrifícios. Ele quer obediência. E sacrificar, irmãos, sacrificar é fácil. Difícil é obedecer. Estamos juntos? Então, é disso que estamos tratando aqui. Então, é entendimento espiritual. O Espírito que conhece tudo. Ainda temos lá em Romanos 8, 26 e 27, né? Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele vai conhecer duas coisas. Ele conhece bem o nosso coração e ele conhece perfeitamente a vontade de Deus. E ele vai orar essa vontade perfeita de Deus. Amém? Vamos entrar no versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, para que possais andar. Irmãos, aqui você não pode esquecer, né, daquelas divisões de Gálatas, né? O objetivo, né, a visão prática da carta está lá no capítulo 5 e 6. Andai no Espírito, né? Gálatas 5, 16. Por que eu preciso dessa revelação? Porque eu preciso corresponder a ela. Porque isso é andar no Espírito. Isso vai te levar a um lugar, a não seguir as concupiscências da carne. Então, olha aqui como ele diz, para que possais andar dignamente. Esse andar pode ser traduzido por comportar. E essa palavra, irmãos, no seu original, ela é colocada aqui de tal forma que o que ela está expressando é o seguinte: esse andar, esse comportamento, né, digno diante do Senhor, ele expressa o resultado desejado ou o resultado potencial. O que ele está dizendo? Olha, essa vontade de Deus que vai te ser revelada em toda sabedoria, em entendimento espiritual, tem um resultado. Ela tem um objetivo, que o objetivo é esse, que você possa andar de forma digna do Senhor. Né? Então, existe uma ligação muito clara, entendimento espiritual e andando de forma digna do Senhor. Se eu tenho um entendimento espiritual, eu ando de forma digna diante do Senhor. Irmãos, está entendendo a nossa dependência plena de termos a revelação do Senhor em nós? Porque o clamor de Paulo, que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Você está entendendo agora o porquê que a palavra sabedoria ali primeiro? Paulo começa a trabalhar primeiro o objetivo, o resultado desejado, que você aplique isso em todas as áreas da sua vida. Isso vai mudar a sua forma de andar. Isso vai mudar os seus hábitos. Isso vai mudar o seu comportamento. Estamos juntos, irmãos? Andar no Espírito, irmãos, significa o seguinte. Significa eu entender, isso é vida no Espírito, que nós falamos muito no nosso meio, mas eu temo que falamos tanto e talvez a gente não tenha o entendimento do que é vida no Espírito na prática. Significa, eu preciso mudar, mas eu não consigo me mudar. Eu não tenho poder para me mudar. Eu dependo do trabalhar do Espírito Santo de Deus para mudar a minha vida. Sabe o que é o conflito ali aos Gálatas? Paulo está dizendo, a lei não vai mudar você. Ser circuncidado não vai mudar a sua natureza, não vai mudar os seus desejos, não vai mudar os seus prazeres, não vai tirar o seu coração de você mesmo.
A lei só vai aguçar ainda mais a sua carne. Eu busquei sempre a lei e continuei sem conhecer a Deus. E quando ele veio, esse Logos de Deus veio encarnado, eu não o reconheci. Eu não o reconheci na vida da igreja, eu a persegui. Porque a lei não pode produzir isso em mim. Mas quando eu recebi revelação, a minha vida foi mudada, foi transformada. Estamos juntos? O meu mudar mudou, né? E eu andei de forma digna, compatível com o Senhor. Quem anda de acordo com o Espírito da verdade, irmãos, está andando agradavelmente diante do Senhor. Então, é de forma digna e agradável. Essa palavra, agradável, irmãos, é uma palavra muito interessante, porque o foco dela não é exatamente o agrado. Essa palavra, na verdade, ela, a maioria das vezes, era usada no sentido negativo, porque a ideia é você assumir uma obediência, uma submissão, quase que como uma subserviência, mas com um objetivo: ganhar o favor do benfeitor. É evidente que Paulo, nem o Espírito Santo estão dizendo aqui que nós vamos fazer isso atrás de ganhar um favor. Mas o foco desse agradável aqui é: se você caminhar assim, Deus será agradado de tal maneira que o favor dele estará sobre você, a graça dele estará sobre você, né? A ideia aqui é enfatizar o que é graça, porque graça significa isso: eu sou favorecido, né? Mas a graça, ela alterna as coisas, né? Eu não sou favorecido porque eu agradei. Não, eu posso agradar porque eu fui favorecido, porque o favor de Deus está sobre mim. Amém? Então, ele vai dizer o ponto 4, frutificando em toda boa obra. Frutificando. Lembra, irmãos, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é. Né? Então, aqui, estamos caminhando para o lado prático, né? Andar no Espírito, andar de forma digna do Senhor, andar de forma que agrade o Senhor, andar de forma que esteja em evidência que a graça de Deus opera na sua vida. Frutificar, irmãos, essa palavra é muito forte. Multiplicar, qualquer coisa a gente multiplica. A gente multiplica coisa ruim, a gente multiplica coisa errada, a gente multiplica coisa mal feita, a gente multiplica defeito. Frutificar, não. Só frutifica o que amadureceu. Este é um ciclo de amadurecimento. Então, quando você caminha assim, né, recebeu conhecimento por revelação de Deus, em sabedoria, em entendimento espiritual, né? E para quê? Para andarmos de forma digna e agradável do Senhor e frutificando. O objetivo é frutificar, né? E essa palavra aqui, ela está também no seu original colocada de uma forma tal, irmãos, que demonstra, assim, a marca do cristão é dar fruto. Né? Talvez a melhor tradução aqui seria assim, né? Frutificante em toda boa obra. Né? Sim, você foi feito para dar frutos, né? João, capítulo 15, né? Eu vos escolhi e separei. Está ligado também lá com Gálatas, capítulo 1. Aprove a Deus, né? Aquele que me separou, me escolheu, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, né? Eu vos escolhi, não vós escolhestes a mim. Eu vos escolhi e separei. Para quê? Para que deis muito fruto. Estamos juntos? Então, revelação vai te levar a este lugar. Muda o seu caminhar. Para quê? Para que você seja frutífero. Esta é a sua marca. Essa palavra também é colocada
de uma forma tal, irmãos, que a ideia é dizer assim, esse fruto que você está produzindo, ele não é resultado da sua própria força, não é resultado do seu esforço. Você imagina uma árvore tendo que fazer força para dar fruto? Né? Ela diz assim, eu agora vou frutificar. Não, isso não é possível. Ele flui. Ele flui. É a ideia, novamente, lá de João, capítulo 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim, que está conectado em mim, em comunhão comigo, esse produz fruto. É a ideia aqui, eu sou só o instrumento para que o poder do Espírito gere esse fruto. É sim um poder de vida interior, mas manifestado em um aspecto exterior, né? É aqui onde a gente vai ver esse fruto tem a ver com Cristo formado em vós, né? O fruto do Espírito, né? Cristo formado em vós, né? Quinto ponto, né? O que isso vai gerar? Né? Ainda no versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. Parece que voltamos lá para o início, né? Deus vos encha do conhecimento de toda a sua vontade, em sabedoria, em entendimento espiritual, andando de forma digna e agradável do Senhor, frutificando em toda boa obra. E o que vai se resultar nisso? Crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu correspondo à revelação com obediência, quando eu completo esse ciclo, o que acontece? Eu vou crescer ainda mais na vontade de Deus. Eu cumpri, eu entreguei um encargo de Deus, eu cumpri um encargo que Deus me deu. Então, Ele vai poder me dar algo novo. Ser fiel no pouco, sobre o muito te porei. Não é somente essa ideia, irmãos, de que eu vou conhecer mais a Deus, mais e mais, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Como é que a gente segue e prossegue? Correspondendo à revelação em obediência. Não é só essa ideia de que eu vou conhecer a Deus mais e mais, mas um dos pontos da forma como está escrito aí no original é que o conhecimento de Deus me faz crescer. A comparação é como, da mesma forma que a chuva nutre o crescimento da planta, assim a vontade de Deus me faz crescer, né? E a gente pode ver isso ali comparado com Isaías, né? Capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Estamos juntos, irmãos? E aqui, então, a partir do versículo 11, nós vamos ver, quando nós cumprimos esse ciclo, o que ele vai produzir em nossa vida. Né? Minha versão diz assim, corroborados em toda fortaleza. Né? A palavra aí é sendo fortalecidos. Né? Talvez a melhor tradução nos dias de hoje é empoderados, porque é literalmente essa palavra, empoderados com todo o poder. Mas estamos juntos, esse é o empoderamento de Deus, não é do mundo. Amém? Empoderados com todo o poder, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força. Né? Segundo a força da glória. Né? Essa palavra força, irmãos, é uma palavra que ela
quer dizer o seguinte, é a força inerente na manifestação do domínio sobre os outros, né? É a força, né, inerente do domínio sobre outras pessoas. É assim que essa força se manifesta. E isso, irmãos, né, como ele diz aqui, é uma característica da glória. E essa palavra também é usada lá em Efésios, né? Ali logo depois do versículo que nós lemos, que ele vai dizer sobre o poder, a energia, essa força da glória que Deus exerceu na ressurreição de Cristo, né? Então, aqui, irmãos, ele está dizendo esse poder que a glória tem de dominar quem a vê. Irmãos, quando nós vemos a glória de Deus, uma das marcas é que nós somos dominados por ela. Nada mais nesse mundo nos satisfaz. Nós vivemos sobre a influência da visão celestial. Esta visão nos domina. Essa visão nos transforma. Ela manifesta esse poder dela, um poder da glória. Se você a viu, não tem como você ser o mesmo. Se você a viu, você vai ser transformado. Se você a viu, você não está mais no domínio do pecado, você está no domínio da visão celestial, e você vai persegui-la, e você vai segui-la, e a sua vida vai ser dirigida por esta visão da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Estamos juntos, irmãos? É esse o poder da glória. E ele continua dizendo assim, em toda a paciência. Oh, irmãos, quando a gente recebe esse poder de ter visto a glória de Deus, conhecido a vontade dele, conhecido ele, nós somos fortalecidos, nós não somos enfraquecidos. É por isso que Jesus diz lá em João 4, a minha comida e a minha bebida não é a de vocês, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele está dizendo, não é isso? Se você está cansado, se você tá fraco, come, você vai ficar forte. Você sabe o que me fortalece? É cumprir a vontade de Deus. Toda vez que eu obedeço, eu sou fortalecido. Sabe por que hoje está cheio de crente fraco? Porque a gente não corresponde à revelação. Porque a gente não aplica ela na nossa casa. Nós achamos que o ponto alto do nosso cristianismo é a reunião. E a reunião, irmãos, é um lugar de nós orarmos, buscarmos, termos comunhão, mas a aplicação dessa revelação, ela acontece dentro das nossas casas, no nosso dia a dia, fora da reunião. E nós somos muitas vezes crentes fracos, sem expressão, de vida miserável, porque não correspondemos, não aplicamos a revelação de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Então, ele está dizendo que isso vai se manifestar com toda paciência. Essa palavra paciência fala de capacidade de sofrimento. Mas não é só isso, a ideia é assim, eu não vou abrir mão do propósito de Deus, da fidelidade a Deus, da minha fé, por maior que seja o sofrimento e a tribulação. É a minha capacidade de permanecer fiel, por pior que sejam as circunstâncias. Irmãos, nós precisamos disso nos dias de hoje. Os dias são maus. Há uma opressão terrível que nos cerca. O mundo quer nos encher de incertezas, de fraqueza. Mas, irmãos, cumprir a vontade de Deus, receber a visão celestial e aplicá-la na nossa vida, vai nos fortalecer e vai nos dar esta paciência. Não importa quão difícil sejam as circunstâncias, nós não vamos cair da fé, nós não vamos abandonar o Senhor, nós não vamos abrir mão do nosso propósito, da visão celestial, nós vamos poder dizer como Paulo, não fui infiel à visão celestial, nós vamos poder dizer como ele, que terminei a carreira, guardei a fé. Estamos juntos, né? E ele vai dizer paciência e longanimidade, né? Mais uma coisa de paciência. Não é simplesmente a capacidade de, estou sofrendo, não é. Com alegria, com esperança.
Eu tenho essa paciência, sabe por quê? Porque a alegria que me está proposta, como diz lá em Hebreus, não sai da vista. Porque a minha esperança, a esperança da glória, está diante de mim, e a esperança de Deus não falha, né? Longanimidade. Aqui, irmãos, fala da nossa atitude com o outro. De forma bem resumida, essa palavra longanimidade fala, sobretudo, da nossa capacidade de sermos contidos, no sentido de que eu não vou agir com ira descontrolada quando os outros erram. Isso fala de compaixão. Irmãos, às vezes nós queremos muita compaixão no nosso erro. Quando eu errei, é algum problema sério. Mas quando outros erram, a gente perde o controle. A gente se torna pessoas iradas, atacamos, falamos além da medida, ferimos, às vezes, o caráter, a dignidade do irmão, não vemos Cristo nele, ficamos descontrolados. Longanimidades assim, o irmão vai errar, errou com você, seja longânimo com ele, né? Corrija-o em amor. Mas ele errou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longanimidade, ânimo longo. Mas esse ânimo longo não está falando do ânimo de eu suportar as tribulações. Fala de eu suportar no sentido de sustentar o meu irmão, de cuidar dele, de corrigi-lo com graça, com óleo. Estamos juntos, irmãos? Já estamos concluindo. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Essa palavra, idôneos, irmãos, ela significa que nos capacitou, né? Nós estamos dando graças ao Pai, nós somos gratificantes para o Pai, por quê? Porque Ele nos capacitou, nos tornou suficientes, nos autorizou a quê? A participar da herança dos santos na luz. O que ele quer que você perceba? Que essa capacitação, ele te qualificou a participar desta herança, né? A receber essa herança. E nós somos qualificados a receber essa herança devidamente, unicamente pela graça de Deus. Em mim mesmo não há méritos para eu entrar nessa herança. Em mim mesmo não há dignidade. Por mim mesmo eu não conseguiria autorização. Mas ele me qualificou. A graça de Deus trabalhou em mim de tal forma, quando eu correspondo à graça, ele me qualifica para entrar na herança dos santos na luz. Estamos juntos, irmãos? Eu espero que você tenha sido profundamente abençoado por essa palavra. Que você entenda que a revelação, irmãos, a revelação de Cristo Jesus em nós, ela é o início da nossa vida. Então, nós precisamos corresponder a essa revelação. Senhor, me enche do conhecimento da tua vontade. Senhor, agora me dá espírito de sabedoria. Me ensina a aplicar a tua vontade no meu casamento. Senhor, eu falo de coisas tão profundas, mas, Senhor, minha família está aos frangalhos. Senhor, nessa situação de pandemia, eu estou cheio de ansiedade, eu não consigo me concentrar, eu fico perturbado. Me dá sabedoria de aplicar nessas circunstâncias a tua vontade, Senhor. Me dá entendimento, Senhor, eu estou cheio das coisas que o mundo fala. Eu vou me desconectar desse mundo que fala tanta baboseira. Eu vou me conectar ao teu Espírito. Junta as peças, Senhor, e me revela a mente de Cristo com as coisas que me cercam. Estamos juntos, irmãos? Isso vai mudar o seu caminhar, vai mudar os seus hábitos. Eu vou finalmente ser transformado, não porque eu me esforcei, mas porque a graça de Deus está trabalhando em mim, porque eu estou correspondendo a ela, eu estou obedecendo a ela, eu entendi como aplicá-la no meu dia a dia, dentro da minha casa, com minha esposa, com os meus filhos, no trabalho, na atual circunstância. Eu vou produzir frutos. E assim serei fortalecido com o poder de Deus.
e eu verei a glória do Senhor, e conhecerei mais o Senhor, e serei amadurecido. Amém? Mas isso não acontece, irmãos, seguindo regras. Isso acontece alimentando um relacionamento vivo com o Espírito Santo de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos crescer. Nós queremos ser aperfeiçoados. Melhor do que querer, Senhor, nós precisamos. Senhor, os dias são maus. A apostasia está ao nosso redor. A falsa doutrina está ao nosso redor. Existe tanto engano, existem tantas vozes. Senhor, existe tanta confusão nesse mundo. Nós precisamos reconhecer o Senhor, a tua vontade nessa situação. Nós precisamos entender o que o Senhor requer de nós para esse tempo. Senhor, nós dependemos de revelação. Senhor, eu não quero viver de analisar os dias, os tempos. Eu quero me prostrar sobre a tua palavra e clamar o Senhor e ser iluminado nos olhos do meu coração pelo teu Espírito Santo e ter a tua vontade revelada em minha vida, na vida dos meus irmãos e corresponder ao teu Espírito, Senhor. Receber essa sabedoria, receber esse entendimento, caminhar com teu Espírito para as profundezas de Deus. Eu não quero conhecer as coisas do mundo, eu não quero ter assunto para falar das coisas do mundo, eu não quero ver o que o mundo está vendo, eu quero ver aquilo que está escondido, que só o Espírito Santo pode me revelar aquilo que é a profundeza de Deus. Eu quero conhecer a mente de Cristo, os pensamentos profundos de Deus, Senhor. Porque é isso que vai me libertar, é isso que vai me transformar, é isso que vai me tornar frutífero, isso que vai me fazer corresponder à gloriosa visão celestial. Senhor, domina a minha vida com a tua glória. Revela-te a nós, abre os nossos olhos, vem nos impactar com a tua luz. Em nome de Jesus, eu te clamo, fala a nós, te revela a nós. Nós precisamos de ti. Que assim como Paulo disse, eu subi a Jerusalém em obediência a uma revelação, nós possamos dizer em atos da nossa vida que nós vivemos do modo que vivemos, porque nós somos guiados pela glória, pela visão celestial, nós somos obedientes a essa visão da glória de Deus em Cristo Jesus. É o que nós te oramos, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém.